Você comentou um pouco sobre esse prêmio que a gente acaba... O Brasil é eternamente barato, basicamente, em cima disso, né? Então a gente sempre fica com esse desconto que a gente vê na bolsa, a gente vê no câmbio, a gente vê também nas NTNBs. Sim. E eu acho que esse é um tema que eu queria trazer já até para trazer para ativos, então a gente vai fazer esse bem bolado juntos aqui. A gente viu as NTNBs passarem de 6% de remuneração, mais IPCA, obviamente. O ponto é que elas chegam mais próximas do 7 várias vezes e voltam e fica nessa banda e não sai disso. E eu sei que você tem uma visão curiosa que envolve o mercado de crédito nessa história, que o mercado de crédito no Brasil está passando por um momento explosivo, né? Para quem trabalha com crédito deve estar demais, né? Mas captações absurdas, né? A gente vê os fundos dedicados a esse tipo de estratégia captando muitos recursos, especialmente em ativos de infraestrutura, em ativos high grade, que a gente chama, que são aqueles que têm menor risco de crédito, né? High yield, etc., ainda captando muito pouco, ou praticamente nada, mas concentrado ainda nesse mercado, inclusive em fundos exclusivos, fundos de liquidez também, bastante coisa, né? Aqueles fundos que são D+0, D+1. E eu sei que isso aí mexe nesse mercado de alguma forma, né? Bastante. Pois é isso que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, como é que tá essa sua visão em relação ao NTNB, né? 6,30, 6,40 é bom, não é? E aonde o mercado de crédito se encaixa nisso aqui que muda a história? Acho que é bem interessante assim, a gente entender como que o crédito conversa com as NTNBs, né? Não sei se é uma conversa que você ouve com muita frequência. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar. Então, assim, uma coisa que aconteceu, assim, eu acho que eu gosto de pegar como ponto de referência final de 2022, começo de 2023, na PEC da transição, né, que foi um momento de grande estresse no mercado brasileiro, enquanto você ainda não tinha o arcabouço fiscal. Como que estavam as taxas lá naquela época? As Bs estavam mais ou menos parecidas com o que estão hoje, só que a inflação implícita ela estava 200 bases mais alta. A inflação implícita, que né, na verdade, a diferença entre o juros nominal e o juros real. Né? Você tem a curva de juros nominal, você tem a curva de juros real, e você faz um menos o outro, e aí você consegue operar a inflação implícita. Né? Você tem a curva de inflação implícita. Então, o que acontece? Naquela época, a inflação implícita estava 200 bases mais alta do que agora. Então, assim, agora a inflação implícita está muito baixa para o mesmo nível de juros real. Né? Então, o que acontece? Uma outra forma de falar isso é que, por exemplo, o pré-fixado ele não está no mesmo nível que 2022. Né? As Bs abriram muito mais em relação ao pré durante esse período. Né? As Bs ficaram muito mais vendedoras em relação ao pré, ajustando a risco. Então, o que causou tanto essa pressão vendedora nas NTNBs, que fez o juros real subir e a implícita cair, né? Foi esse fluxo de crédito privado. Assim, a gente acho que demorou um pouco para entender exatamente o que estava acontecendo. A gente achou que pudesse ser um pouco os juros lá fora abrindo, com essa discussão de taxa neutra global um pouco mais alta. Mas, na verdade, é que é esse fluxo de crédito que está causando venda nas NTNBs. Né, o que acontece? Quando a empresa vai lá e emite, um banco, um fundo compra essa emissão, só que eles não querem ficar no risco IPCA. Então, eles vendem a NTNB para se redear e transformar esse papel num pós-fixado, num CDI+. Então, quanto mais banco, tesouraria, fundos compram esses papéis e se rediam, mais venda de NTNB você tem que entra para o mercado. Né? Então, todo esse fluxo de captação para os fundos de crédito, todo esse boom de emissões, as tesourarias elas encarteram muitas emissões por conta do deal que eles fazem nas emissões ou para servir o mercado depois de pessoa física ou até mesmo fundos mais tarde. Eles vão lá e vendem NTNB para travar tudo isso. Né? Então, na verdade, essas emissões estão gerando uma enorme venda de NTNB. Você teve um pouco o fluxo dos fundos exclusivos também. O fundo exclusivo carregava NTNB isento, e aí você viu come cotas
e as pessoas liquidaram os fundos. Então, para liquidar o fundo, você tem que vender todos os papéis, né? Você vende as NTNBs no mercado, e eles foram lá, criaram estruturas de crédito privado, compraram mais dessas debêntures incentivadas e venderam mais NTNB para travar essas debêntures. Nossa, só estão vendendo só. Então, assim, é uma venda que não acaba mais de NTNB por conta dessas emissões. A dinâmica é um pouco diferente da dinâmica das emissões que foi lá na época da pandemia, né? Então, essas emissões, o emissor, como são empresas de infra, a receita está indexada ao IPCA. Então, para ele é ok ele ficar com o risco IPCA na emissão. Então você não tem aquele swap que os emissores faziam com os bancos para travar essas emissões, que no fim geravam um fluxo de compra nas NTNBs, como foi na pandemia. Agora é diferente, você não tem esse swap, o emissor emite, tá ok com o IPCA mais dele, só que o banco e fundo de crédito não, então eles vendem a NTNB para se travar. E por outro lado, né, você pega 2021, 22, 23, foram anos de emissões gigantescas do Tesouro em NTNB. O mercado inteiro se entupiu de B, banco se entupiu de B, fundo de pensão, todo mundo com B no talo. Uhum. Então, assim, como vocês falaram no episódio passado... Tá letrado. Então, os fundos de pensão estão lotados de B, então eles seriam esses compradores marginais dessas Bs a 6,30, sendo que a B chega a 6,30 entre os fundos de pensão comprando, e daí dá uma aliviada. E agora você não tem isso, porque todos os fundos se entupiram com as emissões que tiveram do Tesouro nos últimos 3 anos. Então você vai gerando esse negócio que é uma venda absurda de NTNB, e no fim isso acaba sendo também um parafiscal, né? Porque tem um benefício fiscal envolvido, o Tesouro deixa de arrecadar, e você impulsiona a atividade, né? Você tem toda uma questão do crédito ampliado, e isso é um boost a mais aí para a atividade, né? Um parafiscal. E por outro lado, com as NTNBs subindo taxas, se o Tesouro ele quiser se financiar, as taxas estão maiores. Então o Tesouro precisa se financiar a taxas maiores de NTNB, mas como só tem venda em B e não tem compra, o Tesouro ele nunca coloca lenha na fogueira no mercado, né? Então se o mercado está frágil, ele nunca vai lá e fragilizar ainda mais o mercado. Então ele evita emitir no mercado que está frágil. Então ele vai para a LFT, que é a LFT que é onde está a demanda está bombando por LFT também, sim, meio que pelos mesmos motivos do crédito privado parecido. Você tem os órfãos das LCIs e LCAs, que tiveram o lastro restringido, carência aumentada, então você tem todo esse fluxo dos órfãos das LCIs e LCAs indo para a LFT também, então está uma demanda grande por LFT, e a LFT é o que o Tesouro consegue emitir. Então, o que está acontecendo? A LFT está indo a quase metade da dívida, né? Então, hoje você tem quase 50% da dívida do Tesouro em LFT selicada, e agora a gente está indo para um ciclo de alta, que vai subir mais a Selic, né? Então, isso também não vai ser bom para o serviço da dívida, né? Então, é todo um... Que cagada, hein? Loucura famosa mesmo. Cagada. Mas uma pergunta, o inverso também é verdade, Marvin? Ou seja, se eu tiver um evento onde começo a ter um sell-off, uma venda no mercado de crédito... Cara, acho melhor não falar disso. Até porque eu tenho visto muito gestor de crédito começando a falar que tá muito difícil operar ali. Não, né? assim, os spreads, eles estão muito amassados. Sim. E os gestores estão vendo isso. Então, assim, você está vendo até fundos de crédito já fechando para captação. Sim. Então, realmente, assim, os spreads estão muito amassados. Então, mas você como gestor está olhando isso. O que você faz com essa informação? Você compra B? Não, então, os preços das Bs, teoricamente, eles estão convidativos. Entendi. Mas eu não tenho coragem de entrar na frente desse fluxo. O que eu faço Porque você não sabe se terminou ainda. Não sei se terminou. Então, o que eu faço é observar de perto o que está acontecendo nesse mercado, dia a dia, as emissões que estão saindo, ver se essas emissões estão aumentando, se estão diminuindo. Que eu acho que no momento que essas emissões derem uma aliviada, vai ser um excelente ponto de entrada para comprar B. Mas eu acho que o momento não é agora. E até porque a gente está entrando num ciclo de alta, e ciclo de alta é bem complicado para a NTNB. Se o Banco Central ROC surpreende, isso daí é juros real para cima e implícita para baixo. Então essa distorção pode aumentar ainda mais. Então o momento é de cautela, mas realmente os preços estão convidativos e eu estou olhando um momento certo para entrar. Acho que não vai ser esse ano, isso é coisa para ano que vem. Mas por outro lado,
eu acho que é interessante você encurtar as NTNBs e TBs mais curtas, que daí você começa a fugir um pouco desse fluxo, né? Esse fluxo está muito concentrado na B30, 32, B33, 35, esse miolo da curva, né? Então eu acho que se você encurta um pouco e compra Bs mais curtas, você começa a ficar mais exposto à inflação corrente. Então a gente acha que inflação corrente é um negócio que o risco é para cima, por todo esse cenário macro que a gente já conversou. Então eu acho que o risco é para cima, então acho que é interessante você encurtar e começar a ter essas Bs mais curtas. O que acontece? Acho que assim, a gente tem uma coisa interessante, né? Se você for ver no Brasil, quem que acerta mais a inflação historicamente? É o Focus ou é a inflação implícita, né? Porque teoricamente a inflação implícita ela deveria ter um prêmio de risco, né? Você tem um prêmio de risco em cima da inflação implícita, você tem um prêmio de risco em cima do juros real, você tem um prêmio de risco em cima do pré. Mas historicamente a inflação implícita acerta muito bem a inflação no Brasil. Você pega de 2010 para cá, a inflação implícita ela dá um pau no Focus. E qual que é a consequência disso, né? Por exemplo, você vai comparar um juros real com um pré-fixado. Quando está aplicado num pré-fixado, você teoricamente deveria ganhar o prêmio de risco tanto da inflação implícita quanto do juros real. Só que a inflação implícita não tem prêmio nos últimos 15 anos do Brasil. Só tem prêmio juros real. Então o juros real acaba tendo um Sharpe muito melhor do que o pré-fixado, principalmente nessa parte mais curta da curva. E essa é a história do porquê que o IMAB curto é tão bom no Brasil. Né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, não, o IMAB curto é muito bom, IMAB 5, o Sharpe é sensacional. É um pouco por conta dessa história, né? E eu acho que isso vai voltar a se repetir, porque o juros real está com uma taxa muito alta, a implícita muito, muito baixa, com pouco prêmio na implícita, por conta dessa dinâmica de crédito privado, que isso se transmite para a curva inteira, inclusive para as curtas. Então eu acho que vai ser muito bom carregar essas curtas. É claro que assim, a gente está entrando num ciclo de alta agora, tem que ter um pouco de cautela. Não vai ser esse o momento que você vai ficar gigante numa posição como essa. Mas acho que também os preços estão muito convidativos para carregar essas curtas, porque no Brasil a gente sabe, né, que a cada 2 anos tem algum choque de inflação vindo de algum lugar que você não fazia a menor ideia que iria acontecer. Por exemplo, você teve a greve dos caminhoneiros em 2018, você teve choque de proteínas com a China, sei lá, em 2019, você teve escassez hídrica. Então a cada 2 anos pipoca algum choque de inflação no Brasil. E com esse hiato apertado do jeito que está, os preços vão ser repassados facilmente. Então, eu acho que essa é uma posição boa que eu estou monitorando.